mundo! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Varinga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da EZTEC. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando o like para poder dar uma força aqui para o investidor raiz, para o canal continuar crescendo rumo aos 10 mil inscritos. O seu like faz muita diferença aí para me ajudar a crescer, então clica aí no botão de curtir, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para a análise da EZTEC aqui na tela do meu computador. Bom, tô gravando dia 31 de maio, finalzinho aí do mês. A EZTEC hoje está subindo aproximadamente 1%. Quando a gente olha no ano, uma alta de 35,5% aproximadamente. Inclusive, eu comentei sobre a EZTEC, eu fiz um vídeo aí no início do ano sobre algumas boas ações aí que, na minha visão, são bons ativos para 2023. Vou até deixar no card aqui, caso você não tenha assistido. Quem já me acompanha aqui tem mais tempo no canal, talvez tenha visto aí esse vídeo onde eu falo sobre as top ações para 2023, onde eu falei sobre a EZTEC. Então, eu vou deixar aqui o card para você conferir lá. E nos últimos 12 meses, a EZTEC está subindo 7%. Então, será que vale a pena investir em EZTEC ou será que é cilada? Deixa aqui para mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre a empresa. Bom, a EZTEC, se você ainda não conhece, é a empresa do setor de construção civil, código de negociação é ZTC3, então ela só tem ações ordinárias, ela tem um tag along de 100% em suas ações e aproximadamente 48% das ações estão abertas a mercado. Entrando aqui nos destaques financeiros da EZTEC, o que a gente consegue ver, né? A receita da empresa, se a gente comparar, tá, com o trimestre anterior, a receita caiu 12%, né? Saindo de 287 para 250 milhões. Já o lucro bruto caiu muito mais, né? O lucro bruto saiu de 112 milhões para 71 milhões aproximadamente, uma queda de quase 37% no lucro bruto. Parte dessa queda é devido a um grande empreendimento que a EZTEC está fazendo aí, que é o EZPark, e esse empreendimento ele teve um atraso. Esse atraso ela teve multa, tá? Então veio multa aqui tanto no quarto trimestre 22 e ela também está pagando alguns juros aí por esse atraso, tá? Então a gente consegue ver que a margem bruta que rodava em quase 40% está rodando aqui, né, nos últimos trimestres, no quarto de 2022 e primeiro de 2023, perto de 28%. Então, se a gente comparar aqui, né, com o trimestre passado, até melhorou a margem, mas ainda assim é uma margem inferior ao que ela vinha apresentando. Lembrando, também tem outros fatores, né, mas esse fator realmente está impactando. Chegando aqui no bottom line, o lucro da EZTEC saiu de 104 milhões e meio aproximadamente para 42, uma queda de 59% no lucro. Se a gente comparar contra o trimestre anterior, ela conseguiu crescer 34%. Então aí depende da sua ótica, né? Se você estiver olhando contra o trimestre anterior, foi um resultado bom. Se a gente olhar contra o mesmo período do ano passado, foi um resultado ruim, né? Mas vale ressaltar que no início do ano de 2022, a taxa de juros estava ali perto de 9%. Então era uma taxa bem mais favorável para a EZTEC. Por isso que eu até gosto aqui nesse tipo de empresa de pegar contra o trimestre anterior. Então a gente consegue ver, né? Eu não vou falar que foi um resultado muito bom, mas ela está conseguindo apresentar uma melhora nos seus resultados. Então isso aqui é um ponto positivo. Quando a gente olha para a margem, né? A margem também melhorou. Olha só, a margem saiu de 10 para quase 17. Se comparado com o período anterior, a margem era muito melhor, né? A margem era de 36,4%. Mas a gente consegue ver que está retomando aí aos poucos a margem da EZTEC. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da empresa. Eu sempre digo em todos os meus vídeos, quem acompanha aqui já está cansado de saber, não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre vou passar aqui um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Eu também sempre trago os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado muito importante para você que quer acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira. Se você quer construir uma carteira vencedora para você já estar vivendo de renda em um período de aproximadamente 10 anos, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria.
Dentro desse programa eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, seus objetivos e a sua realidade. Basicamente, a única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, é só clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo. Vou deixar também um QR Code aqui na tela, de repente você esteja assistindo no computador, quiser mirar a câmera do celular, você vai me chamar lá no WhatsApp para mais informações, beleza? Então vamos continuar aqui. Cotação do dia 26 de maio, ela estava R$ 17,14, valor de mercado aproximadamente 4 bilhões. Então é uma empresa pequena dentro da nossa bolsa, né? Eu costumo dizer que é uma small cap, empresas que valem menos de 5 bilhões na bolsa. E esse tipo de ativo tem um grande potencial de valorização, mas ao mesmo tempo são mais voláteis e na queda eles podem cair mais também. Então tem que estar sabendo o que está fazendo para não comprar e depois entrar em desespero quando estiver investindo nesse tipo de ativo na hora da queda, beleza? Dívida líquida, menos 180 milhões. Esse aqui é um dos pontos fortes da EZTEC, na minha opinião. O que isso quer dizer, menos 180 milhões? Quer dizer que ela tem mais dinheiro no caixa do que dívida. Então, se ela quisesse pegar o dinheiro que está aplicado ali e que está toda a dívida da empresa, ainda sobraria 180 milhões. Então, ela tem um caixa líquido de 180 milhões. Isso aqui passa uma grande segurança, né? A empresa que tem uma estrutura de capital bem conservadora dentro de um setor que é complicado para longo prazo. Então, na minha opinião, é uma vantagem sim a EZTEC ter essa estrutura aqui mais conservadora. Liquidez corrente de 5,48. Isso quer dizer que para cada R$1 que ela tem no passivo circulante, ela tem R$ 5,48 no ativo circulante. Então aqui a gente consegue ver, né, como que ela tem muita liquidez, até mesmo aqui no curto prazo, que é o prazo de um ano. Dividend yield de 1,7%, é um dividendo um pouco abaixo do que eu gosto, né? Na verdade eu gosto de 6% ou mais, então é um dividendo baixo, mas a EZTEC é uma empresa que é mais voltada para crescimento, tá? É um ativo que busca mais crescimento, não é tão voltado assim para dividendos. O ROI de 6% é um ROI um pouco abaixo do que eu gosto de ver. Geralmente eu gosto de um ROI de 10% ou mais. Quanto mais elevado esse indicador, mais rentável está sendo o negócio e mais indica que a empresa pode ter algum tipo de vantagem competitiva. Quando a gente fala da margem líquida, uma margem líquida de 24% é uma margem muito boa, tá? Geralmente eu gosto de pelo menos 10% em margem líquida, então 24% é uma margem líquida sensacional. Indicador de preço sobre lucro está valendo 14 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Mesmo diante dessa alta, ela ainda está num múltiplo de preço ok, tá? Não vou falar que tá, nossa, tá muito barata, mas também não vou falar que ela tá cara, tá? Geralmente 14, 15, 16 vezes é um múltiplo de preço que eu considero que não tá barato nem caro. Aí a gente tem que avaliar, é claro, a perspectiva de crescimento daquele negócio. E outro indicador de preço que é o preço sobre valor patrimonial. Aqui sim mostra que ela tem um certo desconto, pois ela está negociada na bolsa por 0,84. Isso quer dizer que as ações da EZTEC estão valendo o equivalente a 84% de todo o patrimônio dos sócios. Então, em tese, ela tem um desconto aqui de aproximadamente 16% atualmente, frente ao patrimônio da empresa. Entrando aqui no histórico de lucros e proventos, nós conseguimos ver que apesar de estar num setor um pouco mais complicado, a EZTEC conseguiu apresentar lucro com consistência nos últimos anos, né? Vem sempre apresentando lucro. Todavia, né, a gente pegar aqui 2016, 2017, o lucro caiu muito, aí depois o lucro foi lá e retomou, né? Veio forte ali até 2021, mesmo cenário de pandemia e tudo mais, a empresa vem com lucro forte. Depois voltou a queda. Aqui a gente consegue ver que ela também pagou dividendos em todos os últimos 10 anos. Isso aqui é muito bom, né? A empresa que tem a recorrência de apresentar lucro e pagar dividendos. Nós conseguimos ver o payout aqui, que geralmente é uma parte pequena do lucro, né? Olhando aqui no olho, mais ou menos 25%, 30% do lucro que ela costuma distribuir com os seus acionistas. Então ela tem um payout mais baixo, né? Não é à toa que o dividend yield não fica tão alto, porque ela segura boa parte dos lucros para poder reinvestir no próprio negócio. Entrando aqui no histórico de cotações, mais uma vez a gente consegue ver que é um ativo bem cíclico aqui, né? Cotado ali próximo de R$1, R$2 lá atrás, depois chegou a bater mais de R$50, aí depois aí cotada perto de R$10, né? Um pouco acima dos 10. Então é um ativo cíclico, né?
Tem um período que ela consegue performar muito bem, ao mesmo tempo tem períodos que esse tipo de ativo acaba sofrendo muito. Então tem que tomar cuidado caso você esteja investindo ou pensando em investir em EZTEC, pois é um ativo, né, que depende muito aí da economia para ela poder performar. Mas no geral, né, gerou sim um certo retorno aqui a longo prazo para quem comprou e segurou as ações. Bom, agora eu vou entrar no estoque dos resultados da EZTEC desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, já levando em consideração o resultado atualizado do primeiro trimestre de 2023. Você que está acompanhando aqui até agora, se está gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, tá? Clica aí no botão de curtir para poder me dar uma força. Vou deixar aqui um brinde para você. Na descrição desse vídeo vai ter um link para você ter acesso ao meu curso gratuito, onde eu te ensino a forma mais fácil e segura para você iniciar seus investimentos na Bolsa de Valores. Então é só clicar, destravar o acesso e colocar em prática, beleza? Então vamos lá. Receita da empresa vem uma crescente, né? Não cresceu tanto, mas cresceu, né? Saiu de 814 milhões para 1 bilhão aproximadamente. O EBITDA piorou, né? Mas sempre rodando ali próximo de 300 milhões. A gente consegue ver que de 2021 para frente piorou. Ela estava em uma crescente muito boa até 2021, né? De 2019 a 2021, depois piorou bastante. Quando a gente olha para o lucro estava muito bom lá em 2015, aí ficou muito ruim aqui em 2018, depois veio uma crescente muito boa até 2021 e voltou a piorar. As margens da empresa, ela tem margens boas, né? A gente consegue ver que uma margem EBITDA aqui sempre rodando aqui mais de 20% de margem EBITDA, uma margem líquida que consegue ser maior que a margem EBITDA, porque ela ganha dinheiro com juros, né? A gente consegue ver o resultado financeiro da empresa positivo, então isso aqui também é uma vantagem, né, da empresa ter uma estrutura de capital mais conservadora, né? Ter mais dinheiro no caixa do que dívida. A gente consegue ver aqui, olha só, caixa de 789 milhões contra uma dívida de 609 milhões. Então esse tipo de ativo quebrar não vai, tá? Pode ter um período ali que as ações caíram, chegou a bater acho que R$13 a cotação, esse ano ainda na casa dos R$13, mas quebrar não vai. Por isso que você tem que analisar a empresa com calma para entender e não ficar ali desesperado por causa de cotação, tá? Curto prazo, cotação pode acontecer de tudo. Mas então qual que é a minha opinião? O que eu acho da EZTEC? Bom, vale ressaltar, né, novamente é uma empresa menor, que depende de um cenário macroeconômico favorável. O que isso quer dizer, Daniel? Cenário de juros baixo, inflação baixa. Por quê? Porque com juros mais baixos, ela consegue vender com mais facilidade. É só você parar para pensar, poxa, quem vai financiar um imóvel, tudo bem que a maior parte do público aqui da EZTEC ela é mais voltada para alta renda, mas de toda forma, todo mundo vai fazer uma conta ali na hora de financiar um imóvel, sabendo que com juros mais altos, vai ficar mais caro para pagar o imóvel. Então, às vezes, a pessoa posterga essa decisão de comprar um imóvel devido a esse cenário de juros mais alto. A gente consegue ver, olha só, 2020 e 2021, o resultado da empresa ainda veio muito bom mesmo no cenário de pandemia. Por quê? Porque o juros estava baixo. Então, basicamente, esse tipo de empresa, juros baixos, elas conseguem performar muito bem. Mas a gente sabe que isso aí são ciclos macroeconômicos. Então, a gente consegue ver depois de um juros baixo vem um juros mais alto, porque a inflação tende a subir. E aí sobe os juros e aí a empresa começa a performar mal, né? Então, você tem que estar ciente disso, né? O cenário atual é um cenário adverso para a empresa, né? A taxa de juros de quase 14% ao ano. Mas se a gente pegar uma baixa, né? Se juros forem baixando, parece que chegou ali nos 3,75, deu uma estabilizada, né? A tendência agora, se não tiver nenhum problema, esses juros baixar, as ações ainda podem valorizar bastante. Então, é um tipo de ativo que sim tem muito potencial de retorno, mas você tem que estar sabendo muito bem o que você está fazendo na hora de investir para você não colocar uma parcela muito grande e na hora que vir a maré baixa você se desesperar. Então, é um ativo que eu gosto, tá? É um setor mais complicado, sim, mas a EZTEC eu gosto devido a essa estrutura de capital, margens bem elevadas, é um ponto positivo, e também dela estar mais posicionada ali
para um público de alta renda, que é um público que tende a sofrer menos aí com esse tipo de situação macroeconômica. E mais um ponto que eu gostaria de colocar aqui nesse vídeo é que no passado, cenário de juros alto, acontecia muitas vezes da pessoa desistir da compra, ou seja, você financiou um imóvel, aí simplesmente você fala que não quer mais, para de pagar e deixa isso para lá. No governo Temer foi criada uma lei referente a distratos. O que isso quer dizer, distrato? Poxa, a pessoa comprou imóvel, cancelou ali no meio do caminho, parou de pagar, não quer mais, quer romper o contrato, a pessoa tem que pagar ali uma certa multa, o que não tinha no passado. Então era muito prejudicial para a empresa do setor de construção civil, porque o juro subia, o povo parava de pagar, cancelava os contratos, ia lá, o resultado piorava demais. Agora não. Então agora o nível de distratos está muito mais baixo se comparado ao outro ciclo que ocorreu de juros alto. Tá? Então isso aqui é um ponto positivo, falando aqui do setor de construção civil. Isso aqui melhorou para as empresas desse setor, mas é claro, né, reforçando, continua sendo um setor mais arriscado para você investir para longo prazo. Nós concluindo aqui, gosto da EZTEC, não é uma recomendação de compra, analisa com mais calma para você tomar a sua decisão de investimento. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!